Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Educa. É um prazer estar com vocês. Eu sou Rosângela Coelho e o assunto de hoje é segurança alimentar e políticas alimentares urbanas, inclusivas e sustentáveis. É possível garantir às cidades a alimentação saudável, segura e acessível a todos? Podemos fazer algo para que não falte alimento no futuro? Vamos falar sobre o primeiro Fórum Regional das Cidades Latino-Americanas signatárias do Pacto de Milão, um evento que começa amanhã aqui no Rio de Janeiro. E para conversar com a gente sobre este assunto, o Educa convidou Mônica Teixeira, nutricionista e diretora do Instituto de Nutrição Anis Dias, e também Epitácio Brunet, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de vocês. E você sabe que pode participar da nossa conversa enviando o seu comentário, sua pergunta para o Facebook da Multirio ou via WhatsApp. E o Educa segue presenteando as duas primeiras interações com ingressos duplos para o Planetário do Rio de Janeiro. Então fica ligado e participe, tá bom? O Pacto de Milão foi um encontro que aconteceu em várias cidades, lá em Milão, na Itália, em 2015. Exato. Secretário e subsecretário, fala para a gente o que vem a ser esse Pacto de Milão e por que as prefeituras sentiram necessidade de se reunir para falar sobre alimentação? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite do programa, boa tarde a todos, boa tarde, Rosângela. A alimentação, que é uma necessidade básica humana, presente desde o nosso processo de evolução, ela tem apresentado diferentes desafios. Houve uma época que se dizia que havia uma perspectiva de uma alimentação para todos no mundo. Depois se começou a entender que a alimentação expressa várias dimensões. A dimensão da desigualdade social, a dimensão da qualidade da alimentação. E muito mais recentemente, a partir de novos paradigmas, como foi o paradigma ecológico, ambiental de 30 anos atrás, se coloca agora o paradigma do século XXI, que é a alimentação de qualidade. E isso é uma convergência de vários entendimentos, de vários especialistas e da população em geral. Em outubro de 2015, várias cidades reunidas em Milão, numa exposição internacional em Milão, resolveram pactuar a segurança alimentar, estabelecendo metas e objetivos. Não apenas da quantidade da alimentação, mas da qualidade da alimentação. O Rio de Janeiro se tornou signatário em fevereiro de 2016 e hoje já são 184 cidades em todos os continentes. Então tem da Oceania, tem Sydney, na Austrália, tem Seul, tem Tel Aviv, tem Baltimore, Nova York, Canadá tem Ottawa, enfim, e na América Latina são 24 cidades. E nós fomos assim, desafiados, no bom sentido, proposto que o Rio de Janeiro já se acede para a América Latina desse encontro dessas 24 cidades, o que muito nos orgulha. Então esse encontro vai acontecer agora nesses 3 dias, no MAR, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Mas depois que o Rio de Janeiro aderiu ao pacto, que foi em 2016, o ano passado, em novembro, teve um fórum. Fala para a gente o que foi discutido nesse fórum. Ainda falando um pouquinho mais sobre os diversos encontros. O Pacto não tem feito encontros em vários continentes para entender o desafio da segurança alimentar, diferente da América do Norte. Então fez um encontro em Baltimore, fez um encontro em Brazzaville, na África, que é outro desafio, fez um em Tel Aviv. E, nesse sentido, quer dizer, nós estamos indo aos encontros do Pacto. Em novembro do ano passado, foi lançada uma publicação, escolheram 7 cidades no mundo, Rio de Janeiro entre elas. Então estava Nova York, Milão, Tel Aviv, Seul, Sydney, Cidade do Cabo e o Rio de Janeiro. Sim. Por suas práticas alimentares, que aí tem alimentação escolar, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Impressiona pelo volume, a colega aqui do INAD é uma das responsáveis por zelar pela essa qualidade. E isso para nós é importante para o Rio de Janeiro, quer dizer, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro é uma cidade de referência internacional e trazer essas cidades para cá, da América Latina, cidades brasileiras, para esse encontro, significa mais ainda, não somente o evento que dura 3 dias, mas os desafios que se colocam nos próximos anos. Com certeza. Mônica, fala para a gente do seu instituto, do Instituto Anis Dias, como é que ele atua, como funciona? Então, o Instituto ele é um órgão da Subsecretaria de Fiscalização Sanitária, que é ligado à Secretaria de Saúde, e é o órgão que é responsável pela coordenação da área de alimentação e nutrição no município do Rio de Janeiro. Então, assim, todas as ações que são desenvolvidas
o Instituto, de certa forma, está ligado, né? Seja ele diretamente, né? Como é o caso do Programa de Alimentação Escolar, como é o caso das unidades de saúde, né? Porque toda a concepção, no caso, por exemplo, do Programa de Alimentação, ele é desenvolvido pelo Instituto, né? Concepção técnica, né? Uma vez que esse programa ele é executado pela Secretaria Municipal de Educação, é um programa, né, que atende a educação, mas a concepção técnica, né, e a responsabilidade técnica é do Instituto. Assim como a questão das unidades de saúde hospitalares, assim, como é que a prestação de serviço que hoje aqui se tem dentro das unidades de saúde, ele é concebido, né? Como é que é pensado para que seja dado o fornecimento das refeições, né, aos pacientes, enfim. Essa concepção é dada no Instituto. Então, esse direcionamento de como o serviço vai ser prestado, ele é elaborado pelo Instituto de Nutrição, né, dentro dos processos administrativos, né, da contratação, mas esse direcionamento é dado. Então, assim, e o suporte que, quando a gente não está tão diretamente envolvido, mas o suporte às outras secretarias, como, né, a parceria que a gente tem junto com a SMD, que é a secretaria do subsecretário, né, como a questão dos restaurantes populares, né, a gente também, nessa lógica, né, dessa produção da refeição, né, para a maneira que foi dada, teve um apoio do Instituto, né, no caso de como esse serviço seria prestado, dentro da orientação de você garantir o fornecimento de alimentos saudáveis. Então, é a partir dessas diretrizes que o Instituto trabalha, né? Na questão da capacitação de profissionais de saúde. Então, dentro do contexto da alimentação, ele tem todo esse diferentes formas de atuação, né? Legal. Vamos ver aqui, gente, que já tem interatividade. A Deise Maria dos Santos, deixa eu ver aqui, gente, hoje, Lacerda, ela pergunta o seguinte: há vontade política para cumprir com as metas propostas? Como pressionar nossos governantes? Bem, vontade Delicada política é uma essa... questão que a gente ouve muito, ainda estamos buscando o que seja isso. Quer dizer, nosso compromisso como homem público, o prefeito, os secretários, a colega, é de que essa política pública objetiva, que nós estamos falando, de 1 milhão e tantas refeições, isso já é um compromisso que está sendo cumprido. É o maior programa de alimentação escolar da América Latina. A FAO, que é a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, vai apresentar esse programa em vários fóruns internacionais. Ela vai visitar uma escola, inclusive, né? Vai visitar. E imagine você, aqui a Mônica pode falar melhor, o desafio logístico é que você prepare esse 1 milhão e tantas refeições todos os dias, porque ela me ensinou muito bem que não devemos dar comida processada nas escolas. Então, ao você não fazer comida processada, você tem que fazer todos os dias. Porque a comida processada não é a melhor alimentação. E ela tem ensinado isso. Nós temos aprendido muito com eles. Isso está nos restaurantes populares, nas escolas. Então, essa vontade política que a Deise, nós estamos tentando realizar isso. Não é? Imagine você, o prefeito de Milão, quando eu falei isso, falou, mas como? Nós fazemos 87 mil aqui por dia, eu já não aguento mais, isso é uma demência. Como vocês fazem isso? Eles fazem 87 mil e já acham absurdo. E estou falando de Milão, num país rico, não é um continente rico. Não é? Então, essa vontade política está se realizando todos os dias. Beleza, então vamos agora à pergunta da Raquelzinha Pacheco. A proposta é sensacional, principalmente se levarmos em conta que hoje as crianças se alimentam muito mal, que o senhor estava falando. Vejo crianças sem a dentição completa comendo no McDonald's e afins, né? Quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente precisa estar, de fato, mudando o hábito alimentar, né? Acho que a gente, cada vez mais, né, nos espaços, especialmente nos espaços escolares e familiares, especialmente, a gente poder estar cada vez mais levando o entendimento das crianças, né, da importância de você ter alimentação saudável, né? Que hoje, às vezes, a facilidade de você ir em qualquer lugar e pegar esses produtos que a gente hoje tem na conceituação, né, de alimentos processados, ultraprocessados, né, que é muito fácil de você, nos fast foods, que você não tem o tempo que se deve levar para se fazer um preparo, em que as pessoas vão lá rapidamente e compram. Mas eu acho que essa lógica ela tem que mudar,
né? Acho que a gente tem que passar a priorizar o consumo de alimentos minimamente in natura, né, e minimamente processados. Acho que a gente tem que resgatar, né, o tempo da alimentação, o tempo em família. Eu acho que é voltar com esses conceitos. E a criança, né? Fazendo essa alimentação na escola, esse alimento saudável, ela já começa com o hábito, exatamente, ela tem esse referencial. Né? E tem até um projeto bem legal do pessoal da educação, que é degustação, em que eles levam os pais para poderem, no final de semana, um sábado, para ter uma reunião, eles levam os pais para fazerem, consumir, né, a refeição que é ofertada no programa para as crianças. Então, para os pais também poderem conhecer que tipo de alimentação essas crianças estão tendo dentro das escolas, né, escolas e creches. Sim. E assim, e o programa de alimentação escolar, ele é considerado, programa nacional, né, ele é considerado um dos maiores programas de segurança alimentar e nutricional. Né, justamente por isso, né, para você ter espaço em que você tenha, além da questão da alimentação, né, saudável, enfim, você também poder trabalhar a parte de educação alimentar e nutricional, né, de você também garantir a segurança alimentar no aspecto tanto nutricional quanto na questão do controle higiênico-sanitário também, né, que é uma das ações que o Instituto faz também, que é as inspeções sanitárias, garantindo que aqueles espaços em que vai ser utilizado na refeição e o refeitório, ele também contribua para que facilite a alimentação. Não adianta você chegar num espaço, né, em que você está totalmente desestimulado a alimentar. Então, acho que o espaço em que a gente está, ele também contribui muito para a mudança desses hábitos e a maior aceitabilidade da refeição. Então, acho que é isso. Eu tenho outra pergunta aqui da Carol Antonucci. Se alimentar bem tem estado cada vez mais caro, como orientar a população para uma alimentação saudável e acessível financeiramente? Esse é o desafio. Brunet, aquelas feiras orgânicas... Esse é o desafio. Eu até comentei aqui no início, quer dizer, quando nós estivemos em Milão em novembro, os encontros do Pacto têm tido eixos que são eixos temáticos. E o que eu propus é que, nas grandes cidades da América Latina, a desigualdade se expressa de várias maneiras. Pela renda, pelas condições precárias de transporte, pela habitação e pela falta de condições de um acesso a alimentos de qualidade. Então, nós estamos conscientes disso. Esse é o primeiro ponto. E aí tem as escolas que têm essa segurança alimentar. Mas e o trabalhador? Não é? Esses que se deslocam nas grandes cidades, isso não é só do Rio de Janeiro. Estive no México no ano passado para conhecer os programas. A periferia da cidade do México é a maior cidade de periferia da América Latina, junto com São Paulo. Isso acontece em São Paulo, isso acontece nas grandes cidades. O Milan Pacto, o Pacto de Milão é da alimentação urbana. 80% da população vive nas grandes cidades. Bom, a questão que a Carol coloca é bastante séria, porque nós estamos falando do seguinte. Por exemplo, das feiras orgânicas. O produto orgânico ele é de melhor qualidade, sim, mas ele é mais caro. Então, nós temos que buscar escala na produção. Isso não é só aqui. Nos Estados Unidos tem uma rede de alimento orgânico chamada Whole Foods. Foi comprada agora pela Amazon por 12 bilhões, pela margem de lucro que dá o alimento orgânico. Isso acontece na Europa. Os alimentos orgânicos eles precisam ganhar escala, mas precisam ganhar escala também não utilizando agrotóxico. Aí, se você utiliza agrotóxico, ele não é orgânico mais. Não é? E precisamos ter também outras formas de assegurar que esse alimento seja. Acho que a Carol tocou num ponto importante, inclusive, para falar um pouco de economia. O alimento, a comida, foi um dos itens que mais aumentou de preço nos últimos anos, nos últimos meses. O alimento está acima da meta da inflação, o alimento está caro. E aí você tem algo que afeta a segurança alimentar. Altas taxas de desemprego fazem com que tenha dificuldade de alimentação. Né? Como é que o trabalhador está comendo? Comendo aquele egg studo, x-tudo, né, que custa R$3. Qual é aquela qualidade de alimento? A Mônica deve sentir horror de quando vê aquele... Mas é o que ele pode comprar, R$3. Uma água com tintura de manhã. Esse é o desafio. É uma massa desse Então tamanho. nós temos que mexer em várias questões. Aumentar o número de restaurantes populares. Servimos hoje, já chegamos a mais de 2,5 milhões de refeições. A gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho. Os restaurantes populares, temos que ampliar o número de restaurantes populares. Sim. É R$2, evidentemente que essa refeição custa mais, ela é subsidiada para o trabalhador. Mas é um número pequeno ainda. Aí nós estamos para inaugurar mais em Madureira, são 3, já foram 10 ou 12 no estado, o estado fechou muitos restaurantes populares. Desculpa me atrapalhar, vamos ver rapidinho. Eu vou chamar o vídeo agora dos restaurantes populares, já que o senhor entrou no assunto. Dá para a gente ver agora o vídeo sobre os restaurantes populares?
comida boa e barata é nos restaurantes populares. Café da manhã e almoço. Alimentação de qualidade, elaborada por nutricionistas e acessível para pessoas de baixa renda. São milhares de refeições servidas todos os dias, trazendo mais saúde para o carioca. A Prefeitura apoia essa iniciativa. Ações como essa fazem do Rio a sede perfeita para o primeiro Fórum Latino-Americano das cidades signatárias do Pacto de Milão, alimentando o futuro com boas iniciativas. Então, Bruné, é o que a gente estava falando, né? Acessível, é R$2, não me engano, uma refeição. Eu só vou fazer um reparo ao vídeo. Oi. Quando diz a Prefeitura apoia, não, esse programa é da Prefeitura, né? Eu já pedi que fizesse uma revisão Fala um pouquinho pra gente desse texto. programa. Bom, esse programa hoje são 3 restaurantes, Bom Sucesso, Bangu e Campo Grande, eram do Estado, o Estado ficou inviável financeiramente, a Prefeitura chamou para si. Nós estamos abrindo em obras um projeto no restaurante de Madureira. Deveríamos ter o da Central do Brasil, que foi o primeiro em 2001, creio, que atendia milhares de pessoas, pelo número de pessoas que passam pela Central do Brasil. Quer dizer, esse é um programa importante e que tem recursos assegurados. Aliás, essa pergunta volta um pouco, que acho que a Deise perguntou, sobre mais um exemplo de vontade política. Sim. Aqui a Mônica pode dizer assim... A Carol fez a pergunta. Eu digo assim, pela qualidade do alimento, a R$2, naturalmente que essa refeição sai muito mais caro, né, do que R$2. Então, ele é uma das formas que nós temos de políticas públicas que podem e devem, são um compromisso com relação à população carioca. Eu acho que deveria, evidentemente, ter um número maior de restaurantes populares. A alimentação, como disse a colega do INAD, é uma alimentação com os mesmos critérios de qualidade da rede das escolas, dos hospitais, da rede pública, não é? E é impressionante, tem gente que chega às 7 horas da manhã, porque só abre às 11. Serve o café, né? Serve café, mas ele sai e ele fica ali perto. Ele serve o café, mas já vai para a fila do almoço. Olha. É impressionante. O café da manhã, o almoço. Café da manhã e almoço. Né? Então, assim, quando o subsecretário coloca, né, de que segue o mesmo critério, exatamente isso, né? O Instituto teve apoiando, né, esse programa do restaurante popular, justamente na diretriz, né, pautada na promoção da alimentação saudável. Então, todo o cardápio que está ali, ele tem um direcionamento, né? Não produtos ultraprocessados, né? Industrializados o mínimo possível, porque às vezes tem alguma situação que você precisa ainda usar algum produto industrializado, mas a base dele é de produto in natura, né? Para que seja destinado à população. Então, a gente entende que assim, os programas eles têm sim que garantir o alimento saudável para o público que fazem utilização desse equipamento público. Né? Então, é o direcionamento que a gente tem aqui. E nessa mesma onda do restaurante popular são a merenda escolar, né? É a merenda escolar nas escolas. Eu sei que são 1,5 milhão de refeições servidas por dia. Só que ela não deixa mais chamar de merenda. É isso que eu ia falar agora. Agora é alimentação, porque já foi merenda, era merendinha. Merenda é uma coisinha, né? Um lanchinho, Hoje ele é uma produção. Hoje é o café, é o de jejum, que a gente chama, né? É almoço e o lanche, e dependendo, no caso do tempo de permanência das crianças nas escolas, você ainda tem o jantar. Normalmente as creches, EDIs, elas têm a refeição diária. Como coordenar esse projeto todo? Então, assim, existe uma equipe de profissionais, embora hoje não seja tão grande como já foi um tempo, mas a gente tem uma ação coordenada, né? A gente tem no caso, a educação, né, que tem a gerência de alimentação escolar, que faz toda a parte administrativa. Então, você tem um sistema, né, em que a gente faz o planejamento, coloca nesse sistema. Então, assim, o programa ele é desenvolvido a várias mãos, né? Então, assim, tem uma sistematização, né? Então, todo o planejamento e a concepção, ele está lá dentro do sistema, que é realizado pelos nutricionistas, e esse processo ele vai estar sendo executado na ponta, né? Então, todo o planejamento, todo o cardápio, vamos dizer assim, ele é executado na rede, não ao mesmo tempo, porque senão não teria um número de refeições tão grande, mas todos dizer que, não, minha escola come diferente, não, todo mundo consome, né, aquele cardápio, e a gente ainda faz atendimento às necessidades especiais para as crianças que têm não tem algum tipo de problemas em relação à questão alimentar, né? Como alergias. Então, a gente faz adequação individual para cada criança, né?
E em situações em que as escolas têm algum comprometimento, né, de não poder fornecer por um período, a gente também adequa aquele cardápio para poder dar conta. Então, assim, a gente tenta assegurar esse fornecimento de refeições de todas as formas, né, para que a criança que esteja ali, ela não fique sem a sua refeição. Belo trabalho. Vamos ver agora o vídeo das hortas. A gente já falou um pouquinho sobre as hortas, mas vamos dar uma olhada no vídeo, que depois eu tenho uma outra pergunta para fazer para o subsecretário. As hortas cariocas estão mais perto do que você imagina. No Rio, as hortas estão dentro da cidade, atendendo as comunidades, fornecendo alimentação saudável e gerando empregos, com verduras e legumes fresquinhos para a sua mesa, transformando espaços urbanos em solo fértil e oportunidades. A Prefeitura apoia essa iniciativa. Ações como essa fazem do Rio a sede perfeita para o primeiro Fórum Latino-Americano das cidades signatárias do Pacto de Milão, alimentando o futuro com boas iniciativas. Brunet, como aumentar o número de hortas cariocas? Esse programa não está com a nossa subsecretaria, está com a Secretaria de Meio Ambiente, uma bela iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, porque está sendo feito junto às comunidades de baixa renda, gerando seu próprio alimento de qualidade. Esse é que é fundamental. Isso se coloca dentro de um programa nosso, que é da agricultura urbana. Talvez seja dos conceitos mais interessantes que se coloca nas cidades latino-americanas, na Europa, nos Estados Unidos, que é o chamado programa Quilômetro Zero, fazendo com que você tenha a menor distância entre o que é produzido e o que é consumido. Porque aí você tem as outras variáveis, diminui o impacto ambiental no transporte do alimento. Olha que interessante. Então você atende uma variável... impacto monetário também, né? Impacto monetário, sim, porque o custo, claro, sim, aumenta. E então nós estamos com um programa, o Rio de Janeiro, pouca gente sabe, mas enfim, tem 1.300 estabelecimentos agrícolas. Isso é o último censo do IBGE, de 2017. E nós estamos partindo agora para um trabalho de campo de mutirão, que é cadastrar todas essas famílias para poder fazer com que elas tenham acesso a um crédito mais barato do Pronaf e também possam fornecer para a alimentação escolar, né? Porque o desafio da alimentação escolar de qualidade é que também você tem insumos de qualidade. Né? Pode ter grandes e bons programas de alimentação escolar, mas se você não assegurar um alimento de qualidade, você não tem condição de cumprir essas metas. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, da cidade, é poder garantir isso, é fomentar essa agricultura, né, fazer com que esses agricultores consigam vender para os programas, claro, né, e garantir esses espaços. Então, eu acho que esse fórum, inclusive, lá vem justamente trazer, né... um dos temas do fórum, é agricultura urbana. Para discussão mesmo, a gente poder ver experiências de outros locais, de outros países, né, como é que eles vêm trabalhando essa pauta. Então, acho que é um dos desafios, é a questão da agricultura, é a questão desse acesso ao alimento, esse fornecimento, essa distribuição. Né? Mônica, eu tenho uma pergunta para você, da Leda Maria Barbosa. Como é calculada a quantificação dos diferentes tipos de alimentos na forma de servir? Isso causa discussão em algumas escolas? Olha, sim, o cálculo é baseado no tempo de permanência das crianças, né? E pela faixa etária. Então, a gente segue uma legislação que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar, então a gente tem que ter o atendimento nutricional, né? E aí a gente baseia a partir disso. Então, assim, é claro que às vezes as pessoas vão querer consumir mais, né? Mas a gente tem que pensar também que, assim, a quantidade que é fornecida, ela é baseada no tempo que a criança fica, né? Então, o tempo que ela fica na escola, a gente tem que ter X atendimento nutricional para o tempo que ela fica lá. Então, se ela fica parcial, se ela fica integral, é o tempo que a gente vai atender a necessidade dela naquele período, né? A gente precisa de um atendimento nutricional diário. E aí, dentro da escola, a gente tem que estar atendendo o tempo que ele fica lá. Então, pode ser que para algumas pessoas o quantitativo, né, ainda mais adolescentes, eles podem achar até que é pouco, né? Mas, assim, não escuto muitos problemas, não.
Né? Mas, assim, eu acho que às vezes, né, a própria manipuladora, às vezes ela deve Coloca um pouquinho colocar mais. um pouquinho mais, Com né? certeza. Para aquelas crianças que ela já sabe que come um pouco mais. Então, não é um dos problemas, né, essa questão do porcionamento, não. Gente, a gente está se encaminhando para o final do programa. Vamos falar sobre o fórum, sobre o que vai acontecer, quais os destaques que vão acontecer? Tá. Bruno. Bom, primeiro, quer dizer, a quantidade de cidades que estão vindo, praticamente todas as cidades do Pacto são signatárias que estão vindo e fora as que estão sendo trazidas pela FAO. Estamos com grande apoio da FAO, que é dirigido por um brasileiro, José Graziano, apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é o braço para América Latina, para as Américas, né? Da Organização Mundial da Saúde. E são 3 temas, quer dizer, nós temos abertura amanhã, na parte da tarde. Nesse momento vai inaugurar um outro evento da FAO, o Side Event, de manhã. Depois nós temos a atividade à tarde, com várias exposições, várias oficinas ao longo do segundo dia, do dia 30, vários workshops e o encerramento e o lançamento da Carta do Rio de Janeiro, a Declaração do Rio de Janeiro. As cidades signatárias vão assumir compromissos, porque, como eu te dizia, há uma necessidade de trabalhar a governança desse pacto. São 3 dias de trabalho, mas os desafios se colocam para o futuro. Porque isso é uma política de Estado, isso não é uma política de governo que pertence a um governante, a um prefeito, a um presidente. Isso é uma política de Estado e que tem que ser apropriada pela sociedade. Nós temos que construir um comitê gestor com a sociedade civil, sociedade organizada, para colocar esse programa. Como disse a Mônica, os pais estão indo às escolas comer e saber o que a criança está comendo. É importante que a sociedade se aproprie disso, porque as políticas públicas pertencem à sociedade, não pertencem aos governos. Isso, no meu entendimento, isso é política de Estado. É assim que nós trabalhamos na Secretaria. E qual vai ser o futuro? O que você tem para você, assim, uma meta que você tem que atingir? Bom, eu acho que são 2 variáveis, né? Quer dizer, a quantidade e a qualidade têm que andar juntas, né? Não adianta aumentar metas, ter metas que você vai aumentar cada vez um número maior de pessoas sem assegurar a qualidade. Esse é o grande desafio. O desafio não é provavelmente um desafio financeiro. O Estado tinha 12 restaurantes populares que fecharam porque o governo estadual quebrou. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um excelente programa, não é mesmo? Isso eu acho que é uma das questões importantes. Eu acho que isso deve sinalizar para os governantes que certas políticas públicas têm que ter recursos assegurados, vinculados e que não possam ser, em nenhuma política de contingenciamento, retirados. Que vai fazer contingenciamento em outras áreas, mas não dessa área. Não faça na educação, não faça na alimentação, faça em outras áreas. Ou mude a política tributária para gerar mais receita, para que a gente possa devolver à sociedade o papel que é do Estado, do poder público, que é ter políticas públicas que façam a equalização e a diminuição das desigualdades sociais. E vocês que estão, né, nessa área, que vocês estudam e viajam para os lugares, assim, na América Latina, principalmente na América Latina, como que vocês acham que o Rio de Janeiro está, ou o Brasil de forma geral, nesse aspecto? A gente está no caminho certo, a gente está menos, a gente está devendo, ou como é que essas outras cidades Eu vou responder e já passar para a Mônica, porque essa área é importante. Como eu disse, isso é pela FAO, que é a Organização Internacional da Alimentação. O município, a cidade do Rio de Janeiro, tem o maior programa de alimentação escolar da América Latina. Então, nisso nós estamos bem. O maior da América Latina. Tem outras cidades que estão em melhores condições financeiras, talvez, mas manter isso é um desafio. Bom, então eu acho que isso responde a um ponto. Quanto à necessidade que nós façamos pesquisas para saber, tem que falar com Mônica, gerar indicadores para saber como é que está a alimentação da população em geral. Não é? Outra questão que nós temos trabalhado com o INAD é ver como podemos desenvolver indicadores para saber o quanto essa alimentação de qualidade pode gerar no rendimento escolar, por exemplo. Sim. Nós temos nas escolas municipais o ensino fundamental e nós sabemos que temos problemas do ensino médio no Brasil. Temos péssimos indicadores do ensino médio. Temos que cuidar dessas jovens também. Então, esses são desafios que não podem ser negligenciados. Acho que Mônica pode dizer como é que ela vê o desafio nesse segmento da nutrição. Eu assim, estava falando como é que o Rio de Janeiro estava em relação às outras cidades, né, outros países. Eu acho assim que o Rio, no caso, avançou bastante nessa pauta, né? Eu acho que a gente tem alguns programas, né, que de segurança alimentar importante. Eu acho que a sociedade civil também tem tido uma influência importante nisso,
né, de garantir o seu direito ao acesso à alimentação. Eu acho que a gente precisa avançar mais, né? Acho que sim, precisa de pesquisa. Acho que a gente tem uma dificuldade muito de quantificar, né, em relação na parte mais da metodologia de se usar, de ter indicadores que dê um retorno, de uma avaliação para nós, né? A gente poder trabalhar efetivamente em cima daquilo que está sendo colocado. Então, a gente tem ações, mas às vezes a forma de quantificar esse resultado é mais complicado. Importante, que desculpa te interromper, Não. Mônica. Um dos temas principais desse foro é o lançamento de um monitoring framework, um quadro de monitoramento da qualidade. Quer dizer, esse é um ponto que nós estamos... É uma das mesas mais importantes, é lançar um sistema de indicadores para avaliar a qualidade da alimentação no continente. Um quadro de monitoramento. Esse é um dos pontos que eu acho que é o que você estava trazendo, né? Então tá, gente, a gente está terminando o programa, foi muito bom, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, até o próximo programa. Obrigado, Rosângela, obrigado a vocês.